Convidei a Maria Sebastiana pra dançar e chachá na Paraíba. Ela veio com a dança diferente, tipo lava de sol, uma guariba. Ela veio com a dança diferente, tipo lava de sol, uma guariba. E gritava A, E, I, O, U, Y. E gritava A, E, I, O, U, Y. Já cansada no meio da brincadeira e dançando fora do compasso. Segurei Sebastiana pelo braço e gritei: não passa sujeiro, chachá, esquentou da gafieira. Sebastiana não deu mais pra casa e gritava A, E, I, O, U, Y. A rocha se forró não rapaz, são estes. Eu convidei a comadre Sebastiana pra dançar e chachá na Paraíba. Ela veio com uma dança diferente, pulava de sol, uma guariba. Ela veio com uma dança diferente, pulava de sol, uma guariba. E gritava A, E, I, O, U, Y. A cansada no meio da brincadeira e dançando fora do compasso. Segurei Sebastiana pelo braço e gritei: não faça sujeiro, chachá, que esquentou da gafieira. Sebastiana não deu mais pra casa e gritava A, E, I, O, U, Y. E gritava A, E, I, O, U, Y. E gritava A, E, I, O, U, Y. A balançar é bom. Vai. Fala, meus lindos, tudo bem com vocês? Olha lá, mais uma vez, professor Jardel aqui, junto com vocês. Bom, na última aula nós começamos a falar sobre as vanguardas europeias, tá? Nós falamos sobre, deixa eu lembrar aqui, gente, nós falamos sobre a fotografia, tá? Falamos sobre o nascimento do cinema, tá? E hoje nós vamos falar, gente, sobre fauvismo, tá? Arte moderna, novas ideias estéticas, tá? Então, antes da gente começar a falando em fundo sobre o cubismo, tá? Eu queria falar com vocês, eu vou colocar para vocês hoje um documentáriozinho sobre um trabalho de um artista muito famoso do fauvismo, conhecido como Henri Matisse, tá? Nós vamos conhecer o trabalho desse artista hoje, tá bom? E aí, vou colocar para vocês, tá? E na próxima aula, que vai ser ao vivo, tá? Nós vamos discutir as vanguardas europeias, tá bom? Vamos falar sobre o fauvismo, vamos falar sobre o cubismo, beleza? Vou a aula para vocês, vou colocar aqui para vocês o documentário. Tchau, fui! Henri Matisse, dono de uma técnica precisa, ele sempre procurava usar o máximo das cores. Isso o colocou como um dos mais importantes pintores do século XX. Suas obras são parte de uma exposição aqui em Curitiba e você é o nosso convidado para entrar no universo das cores de Matisse. O caldo de cultura está no ar. Henri Matisse nasceu no norte da França. Ele abandonou os estudos de direito para se dedicar à pintura. A arte chegou em sua vida por acaso.
Certo dia, ele adoeceu e ficou de cama. Para se distrair, neste momento, a mãe deu de presente uma caixa de tintas a óleo. A partir daí, ele começou a pintar, copiando reproduções. Depois, fez a decoração da casa dos avós, até chegar ao curso de desenho. Em 1891, com 22 anos, Matisse abandona a faculdade de Direito e se especializa em pintura. As cores nas obras do artista foram usadas de forma provocativa. Matisse não tinha medo de experimentar. Ele dizia que sentia através das cores. Ao lado de Picasso, talvez o nome mais importante do modernismo, né, da arte moderna do século XX. Matisse é um artista que trouxe uma pesquisa sobre a cor muito importante para a arte moderna. Ele trabalhou a vida inteira com as contradições e a capacidade de harmonização da cor e o desenho. Matisse é o precursor do movimento fauvista. O nome vem do francês fauve, que significa, em uma tradução livre, bestas selvagens. O fauvismo tinha uma preocupação com o uso das cores, harmonia e equilíbrio na obra, uso de formatos grandes e a intenção de demonstrar sentimentos nos quadros. É um estilo que a cor é muito viva, né? Que você tenha a marca da curva muito forte, né? Embora Matisse dissesse que as curvas não são loucas, né? Ele tinha a curva dele, na cabeça dele tinha lógica, né? Mas você tem essa coisa do arabesco da curva, a influência do decorativo na arte, do decorativo que não é pejorativo, né? Não é menor por ser decorativo. Tudo isso foram influências que Matisse deixou para a arte moderna. A gente faz uma pausa agora na história de Matisse para conhecer um outro artista que também tem inspiração nas cores. O brasileiro Marco Giacomelli fez um estudo sobre as águas do mar por meio de fotografias, trazendo todo o movimento e as cores das águas. Na exposição sobre águas, eu apresento 3 projetos, sobre águas incertas, sobre águas instáveis e sobre águas revoltas. Esses 3 projetos, eles levaram por volta de 2 anos e meio, desde a captação da imagem até a apresentação do projeto. Ele levou esse tempo porque teve muita experimentação no decorrer do percurso, né? Ele é um projeto que ele é muito importante no meu trabalho, porque ele muda totalmente a minha relação com a fotografia. Nos projetos anteriores, né, sobre águas, eu trabalhava com equipamento analógico, eu trabalhava com grande formato, era uma fotografia muito técnica, né, de interpretação, de composição. E a partir desse projeto, eu separo a fotografia, ela acaba virando uma etapa do meu processo. Ele não é baseado numa ideia, né? Ele é baseado em descobrimento, né? Então, é um processo de se perder e através dos erros, encontrar novos caminhos. Ela é uma exposição, ela é uma nova abordagem da natureza, vamos dizer assim. Então, ela não é da maneira como eu a vejo, é uma maneira como eu a sinto, né? A água, ela é muito presente na minha vida. Eu pratico surf há muitos anos e eu tenho realmente uma relação bem consistente com a água. E, portanto, na exposição sobre águas, de certa forma, eu trago todo esse sentimento, essa relação pessoal minha com a própria água, né? E eu não estou retratando ela, eu não estou mostrando como eu a vejo, realmente eu estou mostrando como eu me relaciono. É um trabalho abstrato, sem conteúdo narrativo.
eu não tenho uma intenção de transmitir uma mensagem ao público. O meu trabalho ele é aberto, né? Ele é um trabalho de eu quero transmitir uma experiência. Então ele é um trabalho que ele dialoga entre o observador, a obra e o autor. E eu tiro a natureza, por exemplo, elementos da natureza do seu contexto original, para propor essa ambiguidade, de proporcionar esse espaço para as pessoas que estão observando, elas poderem conversar com a obra. Em 1941, Matisse sofre com o câncer e acaba perdendo o movimento das pernas. É nessa fase que ele desenvolve o trabalho com o uso de recortes. A aplicação de tinta em papel recortado em decopê serviram para ilustrar seu livro Jazz, de 1947. As fotos dessa época mostram o artista em seu quarto de hotel, com a tesoura na mão e pilhas de papéis coloridos no chão. Foi realmente quando ele conquistou essa integração da cor e do desenho. Então, a cor passa a ser o próprio desenho. Ele pinta com a tesoura, fazendo a cor autônoma mesmo do desenho, mas não perdendo a forma. O livro Jazz de Matisse é um dos maiores expoentes do talento do artista. As 20 páginas de um dos 250 exemplares impressos está em cartaz na Caixa Cultural em Curitiba. O conjunto da obra é tão impressionante que já foi considerado por muitos críticos o livro mais lindo do mundo. A gente tem Matisse na nossa vida, né, o tempo todo. Mas o legal é poder chegar numa sala de exposição e ver o real Matisse, né? Isso é que não tem preço. A peça Por um Milésimo de Segundo faz um recorte intimista da vida e obra do poeta curitibano Paulo Leminski. Na mistura de música, poesia e até falas do autor, o grupo dirigido por Mauro Zanata emociona a plateia nas lembranças do poeta. Nos palcos, a peça traz à tona fragmentos de uma obra vasta e atemporal. A cada cena, pensamentos, temas e músicas vêm à tona, um reflexo da fluidez de pensamentos e palavras do próprio poeta. Afinal, a grande aventura existencial. Então, a nossa peça, Por um Milésimo de Segundo, é um musical baseado na obra do Paulo Leminski. Nós nos debruçamos sobre a obra, fizemos uma pesquisa bem profunda e montamos esse espetáculo. Fazendo esse mergulho na obra do Leminski, surgiu essa peça Por um Milésimo de Segundo, que é um musical diferenciado, assim, não é exatamente aquilo que a gente está acostumado a ver como musical, mas a gente chamou de musical porque é música, teatro, então ficou nesse lugar. O elenco é acompanhado por Paulo Teixeira. O guitarrista da banda Blindagem foi amigo de Leminski e parceiro de composições. Inclusive, para a peça, algumas das músicas apresentadas são inéditas. Acho emocionante sempre, né? Com certeza. Reviver Paulo Leminski sempre vai ser legal, né? Porque ele é muito representativo. Foi, digamos assim, na época ele estava vivo, nem era tão cultuado. E hoje em dia ele é super lembrado nas escolas. Inclusive esse espetáculo aí é feito todo com todas as palavras, tudo que se fala ali é da obra do Paulo Leminski. Uma pequena parte, né? Que foi a gente extraiu e tudo e faz assim uma brincadeira que fica entre texto e música e se torna muito interessante, fica bem bonito. O trabalho, inspirado na obra de Leminski, surge como fruto de uma amizade dos artistas e de um desejo de trazer aos palcos um pequeno recorte da vida do poeta. Para o espetáculo, foi feita uma vasta pesquisa que resultou no musical. E a gente começou a pesquisar a obra e percebeu o quão vasta ela é. Já sabíamos, mas constatamos isso. E assim, a nossa peça se chama Por um Milésimo de Segundo porque é realmente um pequeno recorte de um trabalho que podia ser qualquer outra coisa. Porque o Leminski produziu muito, ele tem muitas poesias, muitas crônicas, muitas histórias, deu muitas entrevistas, ele era uma pessoa muito excêntrica e a gente utilizou esse material, inclusive tem algumas falas que são falas dele mesmo, dando entrevistas, assim. Porém, a gente nota que saída está faltando. A gente tem um símbolo ali que a gente leva com a gente, que é um círculo.
vermelho, com um buraco no meio. A gente brinca, quando chega, a gente faz uma, antes de entrar para fazer a apresentação e tudo mais, a gente faz uma concentração e a gente, de repente ali é uma passagem onde o Paulo passa pelo meio, ali, quando começa ele passa pelo meio e participa com a gente, entendeu? A gente sente que existe a vibração na palavra dele, está presente, é claro. E depois do intervalo, você acompanha a coluna do jornalista Carlos De Biasi sobre o expressionismo alemão e ainda o trabalho inspirado na obra de Matisse. O Caldo de Cultura volta já. C'est la même chose. Le dessin est une peinture faite avec des moyens réduits. Sur une surface blanche, une feuille de papier, avec une plume et de l'encre, on peut, en créant certains contrastes par des volumes, on peut changer la qualité du papier, donner des surfaces souples, des surfaces claires, des surfaces dures, sans toutefois mettre ni ombre ni lumière. Pour moi, le dessin, c'est une peinture avec des moyens réduits. O Caldo de Cultura está de volta e hoje o nosso tema é um dos maiores artistas de todos os tempos, Henri Matisse. Nós estamos aqui na exposição Jazz, que traz as páginas do livro, que foi feito a partir de recortes de papel. Este material faz parte do acervo do Museu Castro Maia, no Rio de Janeiro. A mostra reúne 20 pranchas impressas com a técnica Alpochor. Só foram impressos 250 exemplares do livro Jazz. E o que está aqui no Brasil é o de número 196. É um livro de arte feito originalmente, né, com o trabalho que ele fazia, recortando os papéis coloridos e montando composições que depois, então, foram transpostas para gravura. Imagens abstratas e figuras de cores vivas. Tudo isso mesclado a um texto em que Matisse faz observações sobre assuntos diversos. O próprio autor diz que o livro tem temas ligados ao circo, viagens, contos populares, tudo com o ritmo de uma orquestra de jazz. As obras da última fase de Matisse inspiraram a paranaense Kézia Talazzi. Baseado no uso do papel, ela criou um trabalho que dialoga com o livro Jazz. O interesse de Kézia por Matisse começou com uma pesquisa sobre o movimento fauvismo. Ali, ela encontrou o diálogo perfeito para sua série inspirada nos símbolos orgânicos do pintor francês. Pesquisando o arabesco, né, que é o ícone principal do meu trabalho, eu cheguei a Matisse. E na fase que ele, então, privilegiou o papel no lugar da tinta, ele acabou substituindo, então, essa técnica, esse material, e eu acabei pegando aí carona nesse trabalho e fazendo essa série toda em papel. Decompor a identidade visual de Matisse para criar uma nova proposta sobre tela. Através dos papéis recortados em figurações geométricas e de natureza morta, ela faz um contraponto com a realidade proposta pelo artista. No comecinho eu trabalhei um pouco com a tinta acrílica, só a tinta mesmo, né, sobre tela, e no decorrer eu fui inserindo outros elementos. E o papel foi um deles, uma experiência incrível, de fazer essa substituição, né? Então você tem que estudar bem as composições, os recortes, então você não vai trabalhar ali com a tinta, com o pincel, mas aí você trabalha com a tesoura. Na mostra, Kézia traz toda a sua personalidade baseada nas cores. A assinatura da artista fica por conta dos arabescos.
começando a analisar alguns ambientes, né, alguns espaços, eu vejo tudo muito sóbrio, tudo muito bege, e eu sinto assim que falta uma luz, uma cor, um elemento. Acredito assim que cor é vida, cor é alegria, e nada melhor do que ter um quadro, né, numa parede que te traga uma alegria, uma mensagem de alegria, de cor, e que te traga assim um outro universo, né?